ira divina que vai vir sobre a terra mesmo, Deus vai vir com esses olhos como chamas de fogo. E o que é que o fogo faz? O fogo, ele consome, o fogo, ele queima, o fogo, ele purifica, o fogo, ele prova se aquilo que está ali, ele é capaz de suportar o fogo, ele suporta o calor do fogo, né? Então, um dos processos do batismo com fogo, na minha opinião, é justamente essa questão do juízo de Deus sobre a terra, sobre os homens, né? Esse olhar com chamas de fogo que vai vir para consumir tudo aquilo que não for algo eterno, né? Então, eu coloquei aqui 1 Coríntios 3, do 10 ao 17. Vamos ler junto aqui? 1 Coríntios 3, do 10 ao 17. Vai falar um pouco pra gente sobre essa questão desse olhar com chamas de fogo, o que é que vai acontecer. 1 Coríntios, capítulo 3, vamos abrir lá. 1 Coríntios, cadê? 1 Coríntios 3, do 10 ao 17, eu vou ler junto com vocês aqui. 3, versículo 10. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Versículo 11. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Versículo 12. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá a recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo como alguém que escapa através do fogo. Amém? Então isso está aqui em 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 10 até o versículo 15. Eu gosto muito dessa passagem. O apóstolo Paulo traz uma explicação muito simples para nós do que é exatamente essa construção, do que é exatamente esse ser consumido pelo fogo, né? Vocês podem ver que ele faz um paralelo de uma construção, né? E ele diz aqui que não existe outro fundamento para essa construção a não ser Jesus Cristo, né? Então, o fundamento da nossa vida espiritual, que nós acabamos de falar sobre o crer e ser batizado, esse primeiro fundamento, esse alicerce da nossa vida é Jesus Cristo, como a nossa base de fé, como nosso alicerce de fé. Agora, a partir do momento que eu criei, que eu fui batizado, que eu começo uma nova caminhada com Deus, que eu recebo o batismo com o Espírito Santo e ele vem habitar dentro de mim, a palavra diz que aí começa uma construção na nossa vida. Começa então uma edificação da nossa fé, da nossa vida, da nossa caminhada com Deus. E Paulo é muito enfático aqui no versículo 12, olha o que ele diz assim: se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata e pedras preciosas, então ele começa dizendo sobre 3 materiais muito preciosos, muito ricos e que suportam o fogo com muita facilidade. Então, quando você põe o ouro no fogo, ele é cada dia mais purificado. Ele se torna cada vez mais puro. Ele não é consumido, pelo contrário, ele é purificado pelo fogo. Quando você põe a prata também no fogo, o que acontece com a prata? Também ela é purificada. E quando você põe pedras preciosas também no fogo, elas não são consumidas, elas não são queimadas, elas são também purificadas. Então Paulo começa a fazer um paralelo aqui para nós de uma construção, de algo que está sendo construído,
né? Em qual alicerce? No alicerce que é Jesus. Então, a partir do momento que eu e você cremos em Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós começamos aí uma construção, um edifício. Em várias passagens na palavra de Deus, nós temos esse paralelo dessa construção, do que é que nós temos edificado sobre o alicerce que é Jesus, qual é o edifício que nós temos construído, de que maneira nós temos edificado a nossa fé. E todas as vezes que nós falamos desse edificar, de edificação, nós estamos falando de uma construção. É como se eu pensasse num prédio sendo construído, numa casa sendo construída. Né? Nos evangelhos fala daquela casa. Eu até tenho uma palavra aqui dentro do canal que eu falo sobre essa questão dessas duas construções, né? A construção sobre a rocha e a construção sobre a areia. Então, em vários paralelos que Jesus ou os discípulos ou os profetas falam sobre essa construção, qual é o material que você tem usado para construir essa casa em cima desse alicerce da sua vida espiritual que é Jesus? O que você tem usado para construir a tua vida espiritual? Você tem usado coisas eternas ou você tem usado coisas perecíveis? Você tem usado materiais de terceira, de quinta categoria? Porque pode ver aí que Paulo cita logo em seguida, olha só o que ele diz. No versículo 12, se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata e pedras preciosas, aí ele continua, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz. Ele faz, olha o paralelo que ele usa. Eu acho maravilhoso esse versículo porque ele mostra esse contraste de forma gritante. Ele não usa um paralelo que você pode entrar em dúvida. O que é construir um edifício, uma casa com ouro, prata e pedra preciosa? E o que é você construir uma casa com madeira, palha e feno? Quando você põe madeira no fogo, o que acontece? Ela é consumida, ela é queimada instantaneamente. Quando você põe palha no fogo, o que acontece? Ele consome automaticamente. Quando você põe feno no fogo, o que acontece? Também é instantâneo. O fogo consome na hora. Então, assim, se você construir... lembra comigo aqui, tá me vindo na memória aqui a história dos 3 porquinhos. Lembra dessa história infantil dos 3 porquinhos, onde eles constroem lá a casa e o lobo mau vem e diz que vai assoprar e a casa vai ser consumida, né, por aquele sopro do lobo mau. É exatamente isso que vai acontecer, o paralelo que Paulo está nos ensinando e que João Batista diz que Jesus, que aquele que era maior que ele traria esse batismo com fogo, é exatamente isso que vai acontecer. O lobo mau é o próprio Deus dizendo assim, como é que você construiu a sua casa? Se eu vier com o meu olhar como chamas de fogo, os olhos de Deus são como chamas de fogo. A palavra de Deus em Apocalipse fala isso, em Isaías também fala isso, Ezequiel também fala isso, que os seus olhos são como chamas de fogo. O que é essa relação de falar que os olhos de Deus são como chamas de fogo? O que o fogo faz? O fogo prova aquilo que está diante dele. Se você vier com fogo em um material perecível, ele vai ser consumido automaticamente. A palavra não está dizendo que os olhos de Deus são fogo. Está dizendo que é como o fogo, que vai provar. Deus vai olhar para mim e eu vou ter que, então, através daquilo que eu construí na minha vida, eu vou ter que comprovar se eu fiz uma construção alicerçada em Jesus, com materiais eternos, ou se eu simplesmente levei a minha vida com Deus de forma displicente, de forma relaxada, e eu fui construindo a minha vida espiritual de forma com material desprezível, com material totalmente perecível. Elisângela, o que são coisas eternas? O que é uma construção com material eterno? São as práticas espirituais no meu dia a dia, são as minhas atitudes de arrependimento, são os frutos que eu realmente comecei a dar no reino, são
a minha vida diária com Deus de forma concreta, não de forma relaxada, não de forma displicente, não de forma a ser de qualquer maneira, não o crente casca que por fora parece bonito, mas por dentro ele não tem práticas diárias com Deus, ele não tem vida com Deus, e isso realmente não transparece na sua construção. Você olha para uma construção feita com material de quinta categoria e você até pode olhar por fora e parecer uma pintura bonita e parecer que é bacana aquela construção, mas a partir do momento que você entra nessa casa ou você começa a mexer nessa construção, você começa a perceber que aquilo começa a se dissolver, aquilo começa a quebrar, aquilo começa a se deteriorar com facilidade. É isso que fala dessa construção feita com madeira, palha e feno. Ela vai ser absorvida automaticamente pelo olhar de Deus. Deus vai conseguir provar isso de forma muito clara no dia do juízo final ou no dia a dia. Lembra que eu falei para vocês que o meu primeiro entendimento a respeito desse batismo com fogo era no juízo, e que a partir do momento que eu começo a meditar mais na palavra, Deus começou a me ensinar então sobre essa questão também da purificação e da santificação e dessa caminhada com Deus. Então esse batismo com fogo não vai ser só no dia do juízo final, mas esse batismo com fogo ele vai acontecendo na minha caminhada com Deus. E em que momento isso acontece? A palavra de Deus diz que nós somos então transformados de glória em glória. É isso que a palavra de Deus diz. Que a cada momento que eu tenho comunhão com o próprio Deus, que Deus vem ter comunhão comigo no meu tempo a sós, no meu tempo de oração, no meu tempo de meditação na palavra, a partir do momento que eu começo a ser transformado pela palavra de Deus, através da leitura, através da meditação, através do meu jejum, através das minhas orações, esses são os momentos que o batismo de fogo acontece. Porque a partir do momento em que eu tenho um encontro diário com Deus no meu relacionamento, a partir do momento que eu tenho um encontro diário com Deus através da meditação da palavra, esses vão ser os momentos de batismo com fogo. Os olhos de Deus, que são como chamas de fogo, ele vai me purificando dia após dia, através do material que eu vou usando para a construção desse edifício. Então, quanto mais eu me entregar às práticas espirituais, construindo a minha vida com coisas eternas, com práticas que realmente vão me levar para a eternidade, que essa santificação diante de Deus, automaticamente, cada vez que eu vou tendo esse encontro com a palavra, com o próprio Jesus, com a presença de Deus, isso vai trazendo essa santificação, essa purificação para a minha construção, e eu vou sendo edificada então com materiais ouro, prata e pedras preciosas, e não mais com madeira, palha e feno, que são práticas de um cristianismo casca, de um cristianismo superficial, de um cristianismo que não diz respeito a esse tempo que eu passo com o Deus que tem o olhar como chamas de fogo. Se eu não sou transformado dia após dia pela glória de Deus, automaticamente eu vou naquele dia ser consumido, porque a construção que eu vou ter feito diante de Deus vai ser uma construção que será consumida rapidamente pelo olhar dele de fogo. E quando eu leio essa passagem aqui de 1 Coríntios também, eu percebo que muitas vezes, queridos, essa passagem não está dizendo que eu não vou ser salvo. Essa passagem não está dizendo que eu não vou ter uma eternidade com Deus. A passagem diz muito claro aqui, que se alguém construiu, se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Mas, vamos lá. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Na verdade, quando eu falo de uma construção com material de quinta categoria, diz respeito a uma vida cristã levada de qualquer jeito. E muitas vezes isso pode sim me levar a uma possível não salvação, vamos dizer assim, né? A um possível julgamento de Deus em que eu não vá me achar restaurada o suficiente para viver a vida eterna com Deus. Mas
pode ser que eu realmente até consiga, assim, ter essa eternidade com Deus, ser salvo, vamos dizer isso entre aspas, tá? Porque salvação diz respeito a crer em Jesus e não a vida eterna. Mas, bom, esse não é o assunto do momento. Então, o que Paulo está dizendo é que a minha preocupação com essa construção que vai sendo feita na minha vida cristã diz respeito a uma eternidade debaixo de uma construção muito bem alicerçada. Há uma eternidade onde haverá uma recompensa para aquele que realmente passou tempo com a palavra, passou tempo com o Senhor, se dedicou em uma construção bem alicerçada, com materiais eternos. Não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo passar aqui para vocês, mas eu estou tentando ser o mais simples possível nesse entendimento para que vocês entendam que o batismo com a água diz respeito a simplesmente o homem tomar uma decisão. O batismo com o Espírito Santo diz respeito a uma parceria do homem com o próprio Deus. Então depende dos dois, não depende de um só. E no batismo com fogo diz respeito exclusivamente ao próprio Deus, a respeito da nossa vida. Ele é quem vai provar esse fogo. Eu não vou conseguir interferir nessa prova, nesse momento em que esse olhar, como chamas de fogo, vier e olhar a minha vida, olhar essa construção que eu tenho feito. Então, a nossa necessidade é de passar por esses 3 batismos de forma consciente, de forma madura, de forma espiritual, de forma a entender o que a palavra de Deus está dizendo para nós fazermos. O batismo com a água diz respeito ao entender que eu preciso da salvação, que eu preciso de Jesus, que eu sou pecador e que eu preciso morrer com Cristo e renascer com Ele e ser recriada junto com Ele na ressurreição. O batismo com o Espírito Santo diz respeito a Deus a partir do momento em que Ele vê essa minha decisão de salvação, decisão de me arrepender, de mudar a minha vida. Ele vem com o Espírito Santo me dando esse auxílio, que é o próprio Deus dentro de mim, me ajudando nessa caminhada de restauração e de construção desse edifício. E aí o terceiro e último batismo, o batismo com fogo, que diz respeito a um Deus que diariamente vai vir com um olhar como chamas de fogo, provar essa minha construção, para que eu faça uma construção que vá me levar para a eternidade com Ele, que eu construa a minha vida em Deus, a minha vida espiritual de forma sólida e a não ser destruída naquele último dia. Que essa palavra, queridos, possa entrar no coração de vocês, que esse entendimento sobre o batismo possa entrar no coração de vocês e vocês possam tomar a decisão de serem salvos se ainda não foram e serem batizados para aqueles que ainda não foram, que você tome a consciência de que o Espírito Santo deseja ter esse encontro com você, nesse batismo com o Espírito Santo, e ele vem habitar dentro de você a partir do momento que você creu. Então que você creia que ele veio habitar dentro de você nesse momento e que a tua construção, que a tua vida espiritual seja construída com esse material eterno, com esse material precioso, que são as práticas espirituais diárias. O jejum, a oração, a meditação na palavra, a leitura da palavra, o estudo da palavra, esse tempo a sós com Deus no seu tempo secreto, no seu lugar de adoração, que a sua vida seja uma vida de adoração a Deus, de servir aos irmãos, para que essa construção seja feita de forma sólida e objetiva e nada se perca no olhar de chamas de fogo que Deus tem para as nossas vidas no nosso dia a dia. Amém, queridos? Que essa palavra possa ficar aí no coração de vocês. É um estudo mais superficial ainda sobre a questão de batismo, a questão desses 3 tipos de batismo, mas eu já consigo começar a construir em vocês um entendimento sobre aquilo que a gente vai estudar nas próximas aulas. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, escreva nos comentários ou mande um e-mail para nós. Eu sempre ponho na descrição do vídeo o meu e-mail particular. Então, se você tem alguma dúvida, pode mandar lá no e-mail que eu respondo. Se você precisar do contato, a gente consegue passar aí o telefone, o WhatsApp, para a gente poder bater um papo sobre o assunto. Se você precisa também da
apostila para estudar melhor esses assuntos que a gente tem falado aqui no curso, só mandar um e-mail também ou me chamar no contato se você tiver, que a gente prepara a apostila completa para vocês gratuitamente, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês e que vocês possam estar conosco na próxima aula também, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe.